Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria se fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não dorme e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos apresenta palavras fortes de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras que nos fazem refletir sobre a seriedade da nossa caminhada com Ele. Começa com algo simples, mas profundo. Um copo de água dado por amor a Cristo não passa despercebido aos olhos de Deus. Isso nos lembra que nada do que fazemos por amor é insignificante. Pequenos gestos têm valor eterno. Uma palavra de consolo, um sorriso, um ato de bondade, tudo isso tem peso diante do Senhor. Muitas vezes buscamos grandes feitos, mas Jesus nos ensina que a santidade começa no ordinário, no cotidiano, naquilo que parece pequeno. Mas logo depois, Jesus muda o tom e nos dá um alerta severo. Se alguém escandalizar um pequenino na fé, seria melhor que fosse lançado ao mar como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Forte, não? Jesus não está brincando aqui. Ele nos alerta sobre a gravidade do mau exemplo. Nosso testemunho pode levar outros para mais perto de Deus ou afastá-los. Muitas vezes não são palavras que afastam as pessoas de Cristo, mas as atitudes incoerentes. Quantas vezes cristãos vivem de modo que desanimam os que estão iniciando na fé? Pais que não rezam e esperam que os filhos sejam religiosos. Líderes que falam de Deus, mas não vivem a caridade. Pessoas que se dizem de seguir a Cristo, mas espalham discórdia. Jesus nos adverte a responsabilidade no nosso testemunho. E então ele nos fala do radicalismo contra o pecado. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Claro que Jesus não está mandando nos mutilarmos fisicamente, mas o que ele está dizendo é que se algo em nossa vida nos arrasta para longe de Deus, precisamos cortá-lo sem hesitação. Talvez seja um vício, uma amizade tóxica, um hábito que nos leva ao pecado. No mundo de hoje, as redes sociais, uma forma de pensar que não condiz com o Evangelho. E aqui está o ponto. Muitas vezes queremos seguir Jesus, mas sem abrir mão daquilo que nos afasta deles. Queremos Deus, mas também queremos segurar aquilo que nos prende ao pecado. E Jesus nos diz: não dá para caminhar para o reino com pesos amarrados aos pés. Se há algo nos afastando da graça de Deus, precisamos ser radicais e cortar. Ele então fala do inferno, o fogo que nunca se apaga, do verme que não morre. Essa imagem nos lembra que a separação de Deus não é algo banal. O inferno não é um símbolo, não é uma metáfora sem importância. É a consequência última de uma vida sem Deus, de uma recusa persistente em viver segundo
a própria vontade. Jesus nos fala disso não para nos amedrontar, mas para nos despertar. Ele nos chama à seriedade da vida cristã. Nossa caminhada tem um destino, e esse destino depende das escolhas que fazemos hoje. O inferno não é uma vingança de Deus, é a resposta de um coração que escolheu se afastar dele. Quem coloca você no inferno não é o Senhor. Quem coloca você no inferno é você mesmo. E Jesus conclui com uma frase misteriosa: todos hão de ser salgados pelo fogo. O fogo pode ser condenação, mas também pode ser o fogo da purificação. Todos passaremos por provações, por dificuldades que nos purificam. O fogo pode queimar e destruir, mas também pode refinar e fortalecer. Se Jesus viver para Deus, esse fogo nos aperfeiçoa, nos purifica, nos torna melhores. Se nós seguimos Jesus como Ele realmente pede, nós nos tornaremos verdadeiros cristãos. Mas se vivermos longe dele, esse mesmo fogo pode se tornar um tormento eterno. E então ele nos diz: coisa boa é o sal. O sal dá sabor, conserva, dá identidade. Nós cristãos somos chamados a ser o sal do mundo, a dar sabor à vida, a sermos diferentes, a preservarmos a verdade do Evangelho. Mas há um risco. Se o sal perder o sabor, como ele será restaurado? Um cristão sem testemunho, sem coerência, sem a dor por Deus, perde a sua essência. Se vivemos como todo mundo vive, se não fazemos diferença, que tipo de discípulos nós somos? Por fim, Jesus nos dá uma orientação preciosa. Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Ter sal em nós mesmos significa ter a essência do Evangelho, viver segundo a verdade de Cristo, ser luz e testemunho para o mundo. Mas essa santidade não deve nos tornar arrogantes ou duros. Ela nos deve levar à paz, à comunhão, ao amor. Não basta ser radical contra o pecado, precisamos também ser instrumentos de reconciliação. Hoje Jesus convida você, meu irmão, convida a mim, convida a todos nós a uma fé verdadeira, sem meias medidas, sem aquele cristianismo morno. Ele nos pede coerência no testemunho, coragem para cortar o que nos afasta dele, consciência da seriedade de nossa escolha e a vivência de uma santidade que não afasta, mas atrai. Que possamos então viver como esse sal, mantendo o sabor do Evangelho em nossa vida e espalhando o amor de Deus onde quer que nós estejamos. Que Deus abençoe você, que Jesus Cristo e Nossa Senhora estejam presentes na sua vida, fazendo você crer verdadeiramente no Evangelho de Jesus. Do que adianta, meus irmãos, nós sermos cristãos se ainda estamos vivendo no mundo? Não dá, não é compacto. É como se fosse água e óleo. Você quer Jesus, mas também quer o seu prazer. Você também quer aquilo que a sua carne deseja, mesmo que isso vá contra Jesus. Então não dá. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que te afasta dele. Que Deus abençoe você mais uma vez. Que esta quinta-feira seja um recomeço para aqueles que estão procurando a verdade do Evangelho. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.